Olá, bem-vindo ao Código da Mente. Eu sou André Ribeiro. Antes de começarmos, se este conteúdo faz você pensar, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Agora, vamos à reflexão de hoje sobre a arte de navegar as tempestades da vida com um leme de autodomínio. E se eu lhe dissesse que a tempestade que mais o assola não reside nos ventos uivantes do destino, nem nas ondas que ameaçam engolir seu barco frágil, mas sim na ausência de um leme firme em suas próprias mãos? Pensamos em naufrágios como eventos externos, golpes do acaso que nos desviam do curso pretendido. Mas o verdadeiro naufrágio, meu caro amigo, ocorre quando a embarcação da alma se torna à deriva, sem um capitão que saiba distinguir o norte verdadeiro da ilusão das estrelas errantes. A vida, essa vastidão por vezes serena, por vezes furiosa, não nos impõe a tormenta. Ela nos convida a aprender a navegar. E o que é esta arte, senão a prática constante do autodomínio? Olhe ao seu redor. Quantos homens e mulheres se deixam levar pela maré da opinião alheia, pela busca incessante de aplausos efêmeros, pela ânsia de possuir o que a sorte lhes oferece, e tão logo lhes retira. Vivem como marinheiros sem bússola, confiando no rumo que os outros gritam, na direção que o vento de momento lhes sopra. E quando a tempestade chega, e ela sempre chega, pois faz parte da natureza do mar e da vida, o desespero se instala. Não porque a tormenta seja invencível, mas porque o timão do seu próprio ser já solto, girando ao sabor de cada rajada. A vida é longa, meu amigo, longa o suficiente para que possamos realizar grandes feitos, para que possamos cultivar a sabedoria, para que possamos contemplar a beleza do cosmo. O que nos ilude é a nossa própria distração. Perdemos dias, semanas, anos inteiros em ninharias, na fofoca que corrói a virtude, no desejo insaciável por mais bens materiais que nos tornam escravos, na preocupação excessiva com o que os outros pensam de nós. E quando finalmente nos damos conta do tempo que se esvai, como água entre os dedos, lamentamos a brevidade da existência. Mas a vida não é curta, somos nós que a encurtamos ao desperdiçá-la. O autodomínio não é uma virtude para os deuses, nem para os poucos sortudos que nasceram com temperamento impassível. É uma arte que se aprende, um músculo que se fortalece com o exercício diário. Não permitir que o prazer excessivo o inebre a ponto de cegá-lo para o que é essencial, nem que a dor o paralise a ponto de fazê-lo esquecer sua força interior. A raiva que incendeia a razão, o medo que nos petrifica, a tristeza que nos afoga em melancolia. A razão, essa luz divina que nos habita, é o leme que nos permite guiar nossa embarcação. Mas a razão precisa ser disciplinada, treinada para não se curvar aos caprichos do desejo ou aos terrores da imaginação. É ela que nos diz o que é bom e o que é mal, o que está em nosso poder e o que não está. E aqui reside um dos segredos mais profundos: aceitar com serenidade o que não podemos mudar. O que nos atormenta, na maioria das vezes, não são os eventos em si, mas a nossa resistência a eles. Amamos o destino, meu amigo, mesmo quando ele nos apresenta suas faces mais severas. Considere a doença, a perda, a calúnia. São ventos fortes, sem dúvida, mas se o seu leme de autodomínio estiver firme, você poderá ajustar as velas, manter o rumo e até mesmo encontrar uma nova força na adversidade. Se ao contrário, você se entregar ao pânico,
a revolta cega, estará à mercê da tempestade, sem controle sobre seu destino. A virtude, a única riqueza que não pode nos ser roubada, é a bússola que aponta para o norte. A sabedoria é o mapa que nos indica os caminhos seguros. A fortaleza de espírito é o mastro que sustenta a vela. Mas você pode pensar, Josias ainda não respondi à pergunta que fiz no início. Como navegar as tempestades da vida com este leme de autodomínio? A resposta, meu caro, não se encontra em teorias abstratas, mas na prática diária, no pequeno ato de resistência contra um impulso irracional, na escolha consciente de pensar antes de agir, na aceitação serena de um revés. É como um atleta que treina para as grandes competições. Cada pequeno esforço, cada gota de suor, constrói a força necessária para os momentos cruciais. O autodomínio não é um estado final a ser alcançado, mas uma jornada contínua. É escolher a sobriedade quando o vício chama. É escolher a paciência quando a irritação tenta dominar. É escolher a gratidão quando a insatisfação tenta se instalar. É a arte de dizer não a si mesmo, quando o sim nos levaria à ruína. É a arte de dizer sim a si mesmo, quando o não nos faria perder a própria essência. É a disciplina de examinar cada pensamento, cada desejo, antes de dar-lhes permissão para navegar em suas águas interiores. A vida é um rio caudaloso, e as tempestades são inevitáveis. Haverá trechos de calmaria, sim, momentos de sol radiante que nos convidam ao repouso. Mas o verdadeiro marinheiro sabe que a bonança é apenas uma pausa, uma oportunidade para verificar o equipamento, para afiar o cutelo, para preparar-se para o que virá. E quando as nuvens se adensam, quando os raios rasgam o céu, quando os trovões ressoam como a ira dos deuses, é o autodomínio que o mantém firme. Pense na morte, a última grande tempestade. Para aqueles que vivem à deriva, ela é o fim aterrador. Mas para o homem que praticou o autodomínio, para aquele que viveu cada dia como um mestre de sua própria alma, a morte é apenas a última lição. Ela nos lembra da urgência de viver bem, de não adiar a virtude, de não deixar que as trivialidades roubem o precioso tempo que nos foi concedido. A consciência da morte não deve nos paralisar pelo medo, mas sim impulsionar-nos para uma vida de propósito e significado. O leme do autodomínio é construído com os mastros da razão, as velas da virtude e a âncora da aceitação. Quando estes se unem em sua alma, você se torna o capitão inabalável de seu próprio destino. As tempestades podem vir e virão, mas você não será um náufrago. Será um marinheiro experiente, capaz de navegar pelas águas mais turbulentas, sempre em direção ao porto seguro da sabedoria e da serenidade. Você não controlará o vento, mas controlará a sua resposta a ele. E essa, meu amigo, é a verdadeira liberdade. Então, retomo a pergunta inicial. E se a tempestade que mais o assola reside na ausência de um leme firme em suas próprias mãos? A resposta é que essa tempestade é, na verdade, a sua maior oportunidade. A oportunidade de se tornar o mestre de si mesmo, de olhar para as ondas que se levantam e dizer: eu tenho o leme, eu sei o meu rumo. E com essa convicção, você navegará não apenas as tempestades da vida, mas a própria vida, com uma dignidade e uma força que poucos ousam imaginar. A arte de navegar
não é evitar a tempestade, mas aprender a dançar com ela, mantendo sempre o controle, sempre o leme em suas mãos firmes. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo.